Olá pessoal, o meu nome é Patrícia Taranto, eu sou fonoaudióloga e seja bem-vindo a mais um vídeo desse canal. A conversa de hoje é sobre como criar rotina, né? Eu falo tanto que a rotina é importante, que a rotina estrutura a linguagem, que a rotina até nos ajuda a construir esse processo de desenvolvimento de fala da criança. Por quê? Porque traz para a criança, oferece à criança a noção temporal, o marco dos episódios, que as coisas têm um começo, um meio e um fim. Bom, antes de entrar nesse tema, eu vou pedir para você ir lá se inscrever no canal, caso ainda não tenha feito, ativar o sininho para saber das novidades, tá? E se já fez, me acompanha aqui. Bom, falando sobre rotina, como que a gente começa? Tá o caos, não tem hora para nada, não sei mais como fazer isso. A primeira coisa é você estabelecer horários, né? Ou pelo menos faixa de horário, se é tão difícil ter um horáriozinho marcado, até porque coisas diferentes acontecem ao longo do dia, né? Então não é meio-dia em ponto, né? Deixa o meio-dia, meio-dia e 5, meio-dia e 10, tá? Mas para você ter uma ideia, você tem que ter marcos de tempo para quê? Para alimentação, para higiene e para sono. Esses três dados, eles são importantíssimos na vida da criança, principalmente nessa criança de 0 a 3 anos, porque é o que regula ela nesse momento, tá? Então como que essa criança se orienta? Pela fome que ela tem, pelo sono que ela tá, pela hora em que ela vai tomar banho, escovar dente, né? Que são os hábitos de higiene, tá? Lavar a mãozinha antes das refeições, né? Não tem esses marcos na rotina da gente, no dia da gente, tá? Então eu vou marcar lá, se é muito difícil isso para você, pega um papel e marca lá, almoço, aí vai marcar lá, café da manhã, aí vai marcar jantar, tá? E se essa criança faz um pequeno lanchinho entre essas grandes refeições, que é muito comum, você vai botar colação, você vai botar lanche, tá? Agora, você vai pegar esse mapa que você começou a desenhar e você vai preencher ele, você vai rechear. E esse recheio é que vai começar a configurar as atividades que a criança tem ali. Então, se ela vai para a escolinha, o período de tempo que ela está na escolinha, tá? Se ela não vai, você vai jogar de atividades nesses dois grandes campos, né, que ficaram em aberto, tá? Para além dessas atividades, você tem os marcos importantes de sono e alimentação, como eu falei. Então, antes de você sair criando um monte de coisa que você vai fazer com essa criança, você vai dar prioridade para esses horários. Então, que horas é o banho? Eu gosto que acorde e tome banho. Eu gosto que tome banho depois do almoço, porque se suja muito. Eu gosto que tome banho antes de dormir. Eu gosto que tome mais de um banho ao dia, porque se suja muito e porque antes de dormir faz parte da rotina, relaxa, né? Ou assim que acorda, porque desperta. Enfim, cada família tem a sua característica nesse sentido. Isso não é um problema, tá? Isso é uma peculiaridade da sua casa. E esse mapa que você vai construir, ele tem que ter a cara da casa da criança. Ele tem que ter a impressão digital do que é aquela família. Porque é assim que vai dar certo. Então não adianta você pegar um planner lindo, maravilhoso, que a outra mãe usa, que a tua vizinha usa, que a tua irmã usa lá com os filhos dela. Aquilo pode te dar uma noção, mas se você simplesmente copiar, reproduzir para a tua casa, vai ser uma confusão, porque não faz parte do teu repertório. O teu dia não é daquele jeito, o teu dia é do jeito que você faz, tá? Então, para você se ajudar, você precisa usar das experiências das pessoas e construir o seu próprio. O que eu estou ajudando aqui é você personalizar isso para tua casa, para tua família, tá? Então, botei as grandes refeições, botei as refeições intermediárias, coloquei o marco de higiene, tá? E vou colocar agora o marco do sono. Então, essa criança pequena, ela ainda tira um cochilinho à tarde? Marca lá. Essa criança dorme que horas, né? A criança pequenininha, essa criança que a gente está falando até 3 anos de idade, ela dorme cedo e acorda muito cedo, tá? Por mais que isso não seja muito a rotina dos casais, principalmente casais jovens, casais de primeiro filho, né? Porque casa, a vida ainda está meio bagunçada, a gente dorme tarde ou está mais imerso no trabalho, a gente tem que pensar que agora tem uma criança que depende da gente e que precisa dessa organização e que precisa formar um ciclo de sono. Então, não caia naquela treta de falar que vai dormir 11 horas da noite, meia-noite, porque é a hora que o pai chega do trabalho e ele fica morrendo de saudade do pai. Não,
porque quem está morrendo de saudade é o pai, ou está se culpando por isso porque está chegando tarde e quer ver o filho. Acho lindo, maravilhoso que queira ver o filho quando chega. Só que isso prejudica a criança, porque a criança precisa desse ciclo de sono bem constituído, com horários que são saudáveis, com horários que fazem parte da criança, da idade em que ela está. Porque isso vai bagunçar a rotina da manhã. Então, infelizmente, tem horas que a gente precisa abrir mão de certas coisas para que outras deem certo. Então, se esse papai ou se essa mamãe chegam muito tarde, ou se eles precisam trabalhar de casa e às vezes avançam na hora, alguém vai ter que parar para fazer essa criança dormir mais cedo. E todo mundo vai dar um intervalinho, fazer um silêncio, deixar mais escurinho, né? Para que essa criança de fato pegue no sono. E aos poucos, essa rotina vai sendo incorporada. Isso vai virando um hábito. Hábito a gente constrói principalmente da repetição dos episódios. Hábito a gente não constrói fazendo uma vez e depois largando de mão porque não deu certo. Não. Tem aquele momento, né, aquele período que é um processo para ele acontecer. Então a gente tem que entender que é um período, que esse período ele vai acabar, porque a criança vai entrar nessa rotina, isso vai ser cotidiano, e aí papai e mamãe vão começar a ter um pouquinho mais de liberdade, porque a criança dormiu e os dois voltam ao trabalho, a criança dormiu e os dois vão conversar, ter um momento a dois, né? A criança dormiu e agora vamos jantar com calma, não é? Isso faz parte, gente, tá? É uma idade, é um período e a criança precisa desse momento e precisa que os pais sejam essa referência para eles, porque ele não vai aprender sozinho. Dormir se aprende a dormir, ter rotina de sono se aprende a ter, se alimentar sozinho se aprende também, né? Tirar o cochilo da tarde se aprende também, né? Até que chega um momento em que a criança já não precisa mais da rotina do soninho da tarde, porque ele já fica mais horas acordado. Até que chega um momento que você já não precisa ficar do lado o tempo inteiro dando a comida, porque ele já se alimenta sozinho e já não suja a sala toda, não é? Até que chega um momento que todo mundo está fazendo a refeição junto, porque os horários já estão coincidentes, né? E ele já não precisa do teu manejo, então você já consegue comer também enquanto ele está comendo. Tudo faz parte de um período de desenvolvimento da criança. O que a gente tem que ter a atenção é que em determinados períodos essa criança vai solicitar mais da gente, necessitar mais da nossa energia, da nossa atenção, dos nossos horários, não é? E que depois serão outras demandas, não mais essas, outras, né? Mas as coisas mudam, a criança cresce, né? Tá bom? Então, colocamos alimentação, depois colocamos higiene, depois colocamos o sono. Agora você tem blocos de horários menores sobrando, não é verdade? Ainda mais se essa criança já está na escolinha, então a parte que lhe cabe é bem menor, tá? Enfim, estando na escola ou não estando, os buracos de horário que sobraram, daí que você completou com esses que são os principais de criar essa rotina, de montar esse dia da criança, tá? Você vai implementar as atividades. Então pode ser uma leiturinha em voz alta, né? Pode ser uma atividade motora, crianças pequenas, né, que a gente está falando aqui, tá? Adapte isso se o seu filho é um pouco maior, né? Se ele já faz a própria leitura ou se ele já lê junto com você, tá? O jogo, que era um jogo antes motor, né? Encaixe, associação, pareamento. Agora vai ser um jogo de tabuleiro, vai ser um jogo assim com um repertório, né, linguístico e tal, mais desenvolvido, com regras mais elaboradas, tá? Um tempo para sol, para área externa, para contato com a natureza, o parquinho, a varanda, o momento, o espaço físico que você tem, aproveite dele para algum momento, tá? E um momento também que é muito importante, gente, desde pequenininho, claro que com um bebê você não vai fazer isso, né? Mas desde pequeno, que seja a rotina da casa também. Não, me ajuda a arrumar seu quarto, vamos lá. Depois que o quarto está arrumado, a mamãe pode sentar com você para ler, a mamãe pode sentar com você para brincar, né? Aí vamos desenvolver a atividade, tá? Então, pense que depois que você conseguiu estruturar isso, sobra tão pouco tempo que, digamos assim, ocioso, né? Que fica muito fácil você preencher com outras questões, que são a rotina de arrumar a criança, né? Separar brinquedos, separar coisas que você vai precisar para aquele dia, o que ele vai levar para ficar na casa de alguém, ou para ir para a escolinha, ou para sair contigo para algum lugar, tá bom? Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se você ainda tem alguma dúvida sobre rotina, sobre essa organização da criança, deixa aqui nos comentários, pode me escrever que eu te ajudo, tá? E se esse vídeo ajuda alguém que você conheça, não esquece de compartilhar. Um grande beijo e até a próxima!